Olá, estamos aqui com a parte 2 do dia 8 do Advent of Code. Se você não viu a parte um vídeo de 2 horas e 20 é sobre grafos hoje, é bem difícil. Eu até, a vontade é desistir direto, mas já fomos lá e fizemos, né? Aí agora sim, os elfos estavam certos. Eles definitivamente não têm cabos de extensão suficiente. Você precisa manter conectando as caixas de junções juntas até que elas sejam um único circuito. Continuando o exemplo acima, a primeira conexão que vai causar todos. Isso aqui é aquilo que eu tinha mostrado no começo do vídeo sobre o vértice conector num grafo, né? Eu esqueci o termo que a gente usou aqui, mas assim, grafo, vértice, conecta partes. Eu esqueci o nome dele. Ele tinha mostrado, era um vértice conector, alguma coisa assim. Vértice que se desconectado desconecta um grafo em duas partes. Eu não lembro como que encontra esse grafo. Ah, machuquei minha cabeça aqui. Vértice de corte. Ó, ponto de articulação, vértice de corte. Eu tinha falado no outro vídeo, mas já até esqueci. Talvez a gente tenha que ler um pouco de teoria, ó. Os elfos estavam certos, eles não têm cabo de extensão, você tem que continuar conectando até que elas formem um único circuito. Então, provavelmente a gente tem que ficar conectando, conectando, conectando. Aí, quando ele formar um único circuito, a gente tira aquela aresta, é a última aresta que conectou. Primeira conexão que causa todas as caixas de junções a formar um único circuito é entre as caixas 216, 146, 977, que é essa daqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o índice 10, e a outra que é o índice 12, 117. Ele está dizendo assim, é essa conexão entre eles que vai pegar e vai ter dois circuitos grandes, né? Dois grupos e vai virar um circuito. Ele não deveria usar esse nome circuito, isso daqui ele confunde as pessoas. Os elfos precisam saber how far é quão longe, né? Quão longe essas junções estão da parede para que eles possam pegar o, o cabo de extensão correto. Multiplicando as coordenadas x dessas duas junções, que é 216 e 117, essa é a resposta. Continue conectando os cabos de junções mais próximos até que você tenha um único circuito. E você pega se você multiplicar a coordenada x dos primeiros ali, né? Isso daqui, a gente, acho que é fácil, tá? Quando a parte um é difícil, a 2 fica fácil. Vamos só arrumar o exemplo para usar o exemplo 2. Aí nós vamos pegar e continuar conectando os circuitos até que o tamanho do circuito seja um. E a gente mantenha rastreando qual que é essa aresta. Aí quando ele se tornar tamanho um, a gente pega essa aresta e multiplica a coordenada x. Ó. Nós vamos fazer o seguinte agora, então. Não tem mais aquela lógica do. Deixa eu fechar as outras aqui. Colo- Colocar o input teste. Não tem mais essa lógica aqui que a gente deixou de calcular a soma. Nós vamos pegar os circuitos e ele só tem que criar os circuitos. Só que a gente não quer criar, na verdade. A gente criar os circuitos until connected. Porque nós vamos parar quando ele ficar com tamanho um. Como que a gente sabe? Tamanho um quer dizer ser só um único circuito, né? Com todos. Ah, mas não é tamanho um, na verdade. É que quando o tamanho dele for todos os vértices, tá? Quando o tamanho dele for. Porque o que é um tamanho um? Um único circuito. Ele fala assim, né? É conectar todos, um único circuito, quer dizer que o tamanho do maior circuito é o número de vértices. Então, nós temos aqui, ó, um it, só que não vai ser mais um it, né? Vai ser
Vai ter que ter uma condição aqui, booleana. É tipo until, while. Ele tem um nome aqui que ele vai fazendo. Apesar que a gente tá. As conexões nós vamos conectando até. Keep if, eu acho. Não, keep é de manter. Mas tem um método aqui que você vai iterando e aí ele para. Uma hora ele para. Eu acho que é mais fácil. Então não é select, take while. Será que não tem? Tem um que é assim, ele vai iterando, 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 e uma hora ele para. Lembro de cabeça, tá? Pode ser o take while, chama o bloco com os elementos sucessivos até enquanto o bloco retorna um valor verdadeiro. Retorna um array de todos os elementos até aquele ponto. Pode ser que seja o take while, né? Porque aí a gente para ali. Ah, dá para dar um break. Vamos dar um break, é mais fácil. Take while funcionaria, mas é melhor dar um break mesmo. Então, nós temos aqui, colocamos a aresta, né? Adicionamos a aresta. Aí nós temos que descobrir. A aresta é a conexão, tá, gente? Nós temos que descobrir se ele conectou. Aí, sim, se circuitos ponto map, o tamanho do maior circuito é igual a. Aí não tem mais aquele N lá. Eu já tirei, né? Deixa eu ver. Aqui não tem mais o N, porque é até chegar no tamanho. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Esse get first any connections. A gente pegou só o N. Eu nem usamos chamar de get connections. O problema é que isso daqui pode ser que seja muito caro. Não, não é muito caro não. Ele calcula ordenar um algoritmo de um vetor de 500 mil posições. É meio caro. 500 mil é n log n para ordenar. 500 mil vezes quanto que é o log de 500 mil? Ah, vamos fingir que funciona. Se parar de funcionar, a gente melhora aqui, tá? Porque pode ser que seja uma pegadinha aqui também, né? Get connections. Porque senão a gente tem que ir fazendo aos pouquinhos. Mas não tem como fazer aos pouquinhos, tem que ordenar primeiro. Que eu usei a palavra conectada, mas tinha que usar conexo. Mas eu não sei como que é conexo em inglês, deixa eu ver. Acho que eles chamam de conectado mesmo. Como se diz grafo conexo em inglês? Connected graph, tá certo. Aí é o seguinte, nós vamos pegar, adicionamos a aresta, vamos procurar o, o tamanho do maior circuito, tem que ser o tamanho de todos os vértices. Aqui a gente pode fazer um cache aqui, né? Total boxes, só para não ter que calcular toda hora isso daqui, porque isso daqui é fixo. E aí, se for
Aqui nós vamos retornar a conexão. E, e isso daqui é um break, então não precisa fazer nada. Senão nós vamos retornar é, nulo por enquanto. Vamos ver se está certo. Aqui é para retornar a conexão. Com ela nós pegaríamos as coordenadas. Com as coordenadas a gente multiplica e dá a resposta. Vamos ver se vai funcionar. Executamos o exercício errado. Executamos o 1. É para executar o 2. Resultado. Deu essa conexão aqui, ó. Então, circuitos a gente não está retornando, não dá para conferir. Mas é 10 e 12, né? Ó, se a gente olhar aqui, 117 e 216. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 216, 117. Tá certo. Aí nós temos que pegar aqui o junction boxes de A, de result de A, vezes junction boxes. Que alívio que esse daí parece fácil. Se não tiver nenhuma pegadinha, vai ter sido fácil, né? De result. Ah, mas daqui eu tenho que pegar a coordenada x, que é 0, 0 e 0. 25.272, que é a resposta aqui, 25.272. Então nós só precisamos pegar isso daqui, né? É, Como que chama mesmo? Ponto de articulação. Vamos colocar aqui. Ponto de articulação. Que é essa aresta. Aí a conta é. Opa. Ponto de articulação. Ponto de articulação. X-cord igual a 0. Só pra fingir que a gente tá fazendo um código legal aqui, porque esse código tá muito lixoso, né? Bem estilo de competição. Putz. Aí agora nós vamos só trocar o arquivo e esperar a resposta. Profitar, lucrar. Agora tem que ver se. Antes a gente ordenava. Ah, mas a gente ordenava do mesmo jeito, pegava os 1000, tinha que ordenar do mesmo jeito, não muda muito. Já estava ordenando os 500.000 valores. Resposta certa. Foi a segunda parte mais rápida da nossa vida, né? Deu 13 minutos. E agora nós temos 16 estrelas. Nossa, já dá vontade de desistir. Nós devemos estar no 1% ali, hein? Aí o pessoal aqui tá chorando aqui, ó, lá no Força Bruta e tal. Mas enfim, foi difícil, foi chato, porque grafo só se estuda mesmo em computação, e olha lá, eu tive a sorte de ter um professor muito bom, o professor Jair. Eu não era um aluno tão bom, me esforçava muito, mas era muito difícil a matéria, tá? Mas, mas eu prestava atenção. É assim, era uma matéria que você ia para aula, aí você saía sem entender quase nada, você ficava 2 horas estudando, aí você falava, acho que entendi. Chegava na próxima aula, dava 10 minutos, você já estava perdido. Era muito difícil, muito teorema, muita matemática. E por mais que erramos hoje bastante, assim, é, foi bastante coisa. Eu vou abrir aqui, vou pôr na pausa para abrir a conta do mestre Veraldo e pedir para a IA fazer a resposta. Pronto, 10 segundos depois, estamos aqui na conta do mestre Veraldo. Vamos fazer o exercício 8 e nós vamos ver o que eu demorei 2, 3 horas, a IA vai fazer em 10 minutos. Até agora ela não falhou. O input dela é esse aqui. Vamos fazer o que nós fazemos sempre, criar uma pasta nova para IA. Tem um lugar errado.
Criar o arquivo de input da IA. Pular o input. Copiar o input de teste, o enunciado do exercício, que são iguais. Colar aqui para IA. Fechar tudo para ela não poder colar de mim. A pasta certa. Todos os arquivos ali. Cloud. Olá, estamos no Advent of Code 2025. Hoje é o dia 8, total de 12. Isso é relevante para ela, né? Faça um programa, duas partes, cada uma em um script separado. Primeira parte. Primeira parte. Faça primeiro. Estou escrevendo tudo errado aqui, né? Porque estou pensando rápido. Não faça as duas ao mesmo tempo. Script Ruby autoexecutável com /bin/env Ruby. Tome cuidado com pegadinhas, algoritmos quadráticos. Por exemplo, ao ler a matriz 1000 por 1000, se calcular a distância dos vértices, vai levar eternidade. Não pode calcular duas vezes. Estou dando dica para ela aqui porque eu acho que não vale a pena querer passar a perna na IA, né? Se você quiser, se você faz um prompt ruim, aí você fala assim, ó, resolve, vou fazer vibe coding, resolve. Aí, lá, errou, tá errado. Claro, você sacaneou a IA, né? Você tem que ser amigo da IA. Use input.teste primeiro para testar sua solução. Então, expliquei para ela da pegadinha. Lembre-se, Advent of Code é cheio de pegadinhas. E aí, ela vai ficar com atenção por causa dos tempos computacionais. E acho que isso é o suficiente. Se eu não explicasse, talvez ela acertasse do mesmo jeito, mas é sempre bom avisar, né? Porque vocês viram que tem uma hora que o nosso algoritmo estava certo, mas tinha umas pegadinhas ali que ele não conseguia ler, né? Aí vocês vão ver que provavelmente. Eu acho que eu não fugi muito, não, viu? Vamos ver se ele tem uma estrutura de dados melhor ali para achar os algoritmos. Mas não. Olha, sabe, esse algoritmo tem nome, ó, chama Union Find, que é aquele lá das conexões. Union Find. De Joint Set Union. Para gerenciar os circuitos, tá vendo? Então, assim, você pega um professor que dá aula há muitos anos de grafo, você fala isso para ele, é um Union Find. Quando você sabe dar nome às coisas, fica muito mais fácil, né? Vamos ver como que ele faz. Ó, deu 100 linhas. Eu não vou abrir o meu aqui, que é perigoso ele ler escondido e afetar. 100 linhas de código. Vamos ver se a gente acha aqui. Leu o input, achou as caixas de junção, que é o input, calculou as distâncias. Ó, tá vendo? Ele usa O de n e i mais 1 para evitar calcular duas vezes. Esse também conhecia. Não, i mais 1 não tem nada a ver aqui. Usou dois loops, 0 a n. Tá certo, i mais 1 para o j. Porque tem dois jeitos, aquela matriz é de assim, você pode calcular de cima para baixo, de baixo para cima. Eu calculei a parte de baixo, ele calculou a parte de cima. E ele achei que ele ia colocar as duas posições, o i e j e o j i. Mas se ele Aí ele ordenou as distâncias e ele guarda o i e j na matriz, igual eu fiz, só que ele guarda como um array, porque ele é preguiçoso. E eu sou humano, eu guardei como, eu guardei como um hash para eu poder referenciar depois, porque saber que zero é a distância, um é a coordenada e dois coordenadas, isso daqui é sacanagem. Ordenou as distâncias, vai ordenar pelo primeiro, segundo, terceiro. Aí chamou o Union Find, que é o nome do algoritmo, o Union Find de n, que é esses n-arrays aqui. Então ele cria n-arrays de tamanho 1. Talvez estejam vazios no começo. Aí ele pegou,
Que nem eu falei, não foge muito, né? Ah, não, ele tem esse método union e tem o método find, ó. O método find, ele vai procurar se o x não tá lá, ele procura no pai de x, path compression. Eu não sei direito como funciona um union find, não aprendi com esse nome. E o union pega dois e se eles já estão, ó, aquela parte que deu a pegadinha aqui, ó, return false, para não fazer duas vezes, que a gente acabava deletando sem querer, na verdade, né? E aí o union, ele tá fazendo um union aqui. Eu não sei o que que é esses roots aqui, deve ser um vértice, mas deve estar certo. Calculando distâncias, não, já que já foi. Aí as conexões, ele pegou as distâncias, fez um, já estão ordenadas, né? Aqui ele ordenou, fez um union, conta conexões, para quando faz 1000, aí depois todas as conexões, pega o tamanho dos circuitos, o número de circuitos, os três maiores, multiplica os três maiores. Prontinho. Que demorou 2 horas e pouco, aí ali, ó, ela tem na memória dela, já é treinada, entendeu? Eu tinha lacunas no conhecimento, falei assim, eu sei tal coisa eu não lembro, eu tinha que refrescar a memória. A IA, ela tem força total o tempo todo, entendeu? O ser humano não, ele tem uma atenção, você tem que ficar pensando, o que que é isso, o que que é aquilo, pesquisar, entender. A IA tchum, é uma coisa sobre-humana, né? Pode ser que ela esteja errada numa parte aqui, porque ela deixou aquele 1000 lá, mas você está calculando a mais. Acho que não muda muito pro exemplo. Eu poderia falar assim, no exemplo não é 1000, ele pega 10, ó, tá vendo? Ele entendeu aqui, ó. No exemplo, só 10, que ele estava usando um 1000. Eu sabia que estava errado, mas eu achei que ia dar certo, mas esqueci que o exemplo só tem 20, né? Aí ela mesma se corrigiu, ela não fez errado, ela fez a resposta, só que ela testou com o exemplo não serve. Então ela tá certa, viu? A pessoa é uma infantilidade humana achar que escrever um programa de computador é você digitar e acertar tudo de primeira e acertar. E isso é bom e o resto é ruim. Não, não é assim que funciona, tá? Com esse tipo de ciência da computação. Ó, ele errou e percebeu a pegadinha aqui, que é das 10 tentativas de conexão, não 10 conexões bem-sucedidas. Aí ele, aí ele viu que ele tem um erro de contagem aqui, ó. Porque ele estava tentando fazer 10 conexões de. Ele estava contando só quando fazia o union. Então é engraçado porque as IAs também erram, só que como isso aqui é um agente de IA, não é um modelo puro, ele tem a capacidade de se consertar, porque ele vai lá e se alimenta. Ó, ele acertou os 40. Então, assim, eu tenho muita admiração pelas IAs. Para mim, a IA é uma arte, já falei isso, né? Porque quem construiu a IA entende de muita coisa, garimpar mensagem na internet, modelar dados, descobrir que dados que são importantes. E, e para mim isso é demais, assim, sabe? Ó, vamos ver se a resposta dele tá certa. 105.952. Correto. De primeira, eu vou dizer que foi de primeira, porque ele testou ali e deu errado. Aqui na caixinha foi de primeira. Parabéns, IA. Parabéns, correto. Passa a parte 2. Então, você escreve parabéns, a IA sabe que você está falando parabéns. E ela até sabe o que é Advent of Code. Se eu perguntar para ela o que é Advent of Code, ela fala assim: é um site criado por fulano em tal ano. Vou te perguntar para ela depois aqui, ó, quando acabar. E aí ele já entendeu aqui, ó, o que que é para fazer, e ele vai comunicando o pensamento dele. Se eu ver que está errado, eu já aperto o ESC aqui, que poderia corrigir ele. Então a gente viu que 2 horas vão se transformar em 10 minutos. Aí, de novo, ele copiou aqui o Union Find e tal. Aí a distância. Acho que já. Não sei se tinha no outro lá, a distância ao quadrado, a mesma coisa. Cadê a raiz quadrada disso? Por que que ele fez distância squared? Para evitar o square rooted, calcular a distância euclidiana ao quadrado. Evita SQRT. Ele pega. Olha que interessante. Ele pegou todas as distâncias e elevou ao quadrado.
Aí, aí não precisa calcular a raiz quadrada, porque a distância não é usada no algoritmo, não tem sentido você gastar a raiz quadrada, é um cálculo caro. Aí, se ele não fizesse a raiz quadrada, ela ao quadrado, ficaria negativo. Aí todo número ao quadrado é positivo. Nossa, e coisa que a gente viu na faculdade. Ela é o melhor aluno, ela é o mais nerd de todos os nerds. Se você pegar, ela tem o melhor de todos os alunos. A IA, ela não é o melhor aluno. Ela é o melhor de todos os alunos, tá? E do professor, de todas as escolas. É muito poderoso isso daqui. E a gente lembra, às vezes a gente vê na internet alguém falando assim, ah, sabe o que você faz? Pega e joga o número ao quadrado aí e tal, para tirar negativo. É muito, é muito surpreendente, assim. Quem não tá usando IA tá pra trás, porque que nem eu falei assim, se eu gasto 2, 3, 4 horas, porque faz em 10 minutos, a gente só usa, que nem eu falei, por diversão e para explicar. Meu papel aqui é explicar o quanto a IA tá boa, né? E, mas assim, eu tô sofrendo muito esses dias, sabe? São 8 dias de sofrimento. 4, 5 horas programando, porque não, para não ganhar um centavo, né? Faz, pô, se tivesse me pagando bem, fosse uma competição. Aí ele deu a resposta aqui, que eu já sei que tá correta sem nem pôr. Acertou. Estrela de ouro, Mestre Everaldo, 16 estrelas, que na verdade é o Cloud. Aí falou assim, dia 8, tal, tal, tal. Parabéns, acertou de primeira todos os dias. Explique para os ouvintes do meu canal Mestre Everaldo o que é o Advent of Code. Aí ele vai explicar para vocês. E se ele não soubesse, ele iria no Google pesquisar, viu? Porque de tão que ele é. Ó, hoje dá para almoçar, meio-dia 17. Ontem eu fui almoçar às 5 da tarde. Olha lá, o que é o Advent of Code? Calendário do Advento para programadores, criado por Eric Wastl. De 1 a 25 de dezembro, um desafio. É meia-noite do horário da costa. Ele está dizendo que é da costa leste, mas está liberando 2 da manhã. É, talvez estejam. Não tem mais horário de verão por lá e nem aqui, né? Não sei como que ficou. Vem uma estrela, 50 estrelas. Cada ano tem uma história. Use qualquer linguagem. Cada pessoa tem um input diferente. Dia 1 a 5 é mais fácil, 20 a 25 mais desafiador. Algoritmos clássicos, busca em largura, busca em profundidade. Union Find, Dijkstra. Pegadinhas. Odd n ao quadrado que parece odd n. Off by one. Eu vou explicar para ele assim. Legal. Agora são somente 12 dias este ano. É, Explique para os ouvintes o que é o Union Find. Em primeiro lugar, vou te mostrar minha implementação. Aguarde. Aí nós vamos aqui, coloca barra dddir 08 para ele poder ler a minha implementação. Opa, barra dddir menos menos barra 08. Ele está dizendo que está acessando. Está errado isso aqui. Tem dois sinais não é menor, menor. Ponto, ponto, barra 08. Aí. Leia minha implementação. Não leia o input TXT, que é gigante. Gasta muito token, ele vai encher a memória dele. Imagina assim, sua memória, ele decora todos os números na memória dele. Deixa ele louco, né? Não serve pra nada aquele monte de número. E tem gente que acha assim, ó, a IA, ela escreve o programa e resolve o problema. Tem uns malucos que eles querem que as IAs leiam o arquivo de 1000 linhas e faça as contas na cabeça dela e dê a resposta. Aí a IA fala, ah, eu não consigo. Eles falam, ah, essa IA é ruim. Mas que tipo de ser humano? Se a IA foi modelada para ser igual à mente humana, que tipo de ser humano que lê 1000 linhas com 3 coordenadas x, y, z e faz na conta dele só? Se tiver algum savant, são, né? Não é um ser humano comum. O ser humano consegue escrever num papel. Eu vou pegar, atender o interfone e já volto. Bom, eu fui ajudar um vizinho que tinha me chamado, aí perdi o fio da meada aqui.
Mas vamos ver, a gente estava perguntando sobre o que que era o Union Find, né? Que eu perguntei para ele assim, é, explica o que que é um Union Find. A gente tinha perguntado. Ah, eu pedi para ele ler a implementação, né? Aí ele falou que o Union Find é disjoint, set union, explicação para o canal. Você tem vários grupos separados e precisa unir grupos, que é o union, descobrir se dois elementos estão no mesmo grupo, find. Junction box começam isoladas, vamos conectando aos pares, formando circuitos. Aí ele está comparando com o meu algoritmo aqui. Cada array é um circuito. Mesclar, cada operação ONK, union find clássico. Cada elemento aponta para o pai. Pai, achar o pai, se o pai é diferente de patch compression e o union, quase o de um dele é mais rápido, né? Que é o find, retorna falso se já são conectados, porque só sempre procura pelo pai. E o pai e conecta raízes, vocês aqui tipo criar um caminho, né? Isso aqui deve ser tipo uma lista ligada, quase a de um amortizado. Teria que estudar com calma ele. 0 e 1, após union, o 0 e 1, um aponta para o outro, para o pai. 2, 3, 4. Após union, 2, 3. Após union 1 e 3, aí ele vai fazer. Você vê, ele pegou tipo uma lista ligada, que ele falou aponta para o pai, né? Aí agora o 3 tem. É tipo uma lista ligada. E path compression, achata a árvore, que é isso daqui, ó. Depois o find de 0 é instantâneo, que achatou. As otimizações. Eu nunca estudei esses algoritmos clássicos assim. Os professores comentam, mas esses mais clássicos a gente não. É muita coisa, né, para uma graduação só. O dele é mais rápido. Função de Ackermann também não sei o que é. Quando o problema fala em conectar, agrupar componentes, é union find. A árvore é sempre achatada, chata árvores. É, daria para estudar com calma aqui e tal. Só que só tem um pai, vamos ver. Union find. Inicializa um array. Ah, tem aqui num components, ele tem. Aí tem o size do array, n a 1, find o pai de x. Ah, é recursivo aqui, ó. Se x é diferente do pai de x, encontre o pai do pai de x. Encontre o pai de x. Eu não conheço bem esse algoritmo. Reunião, ele diminui o número de componentes. Onde que ele soma o número de componentes? Você começa aqui com n, né? Bom, funcionou, né? Então é isso, eu vou fazer o commit. Uma ótima tarde. Resolvemos o 8º dia.